O meu primeiro texto que eu fiz, que eu sentei, que eu escrevi, que eu pensei, eu lembro. Esse segundo eu nem lembro. O primeiro foi sobre o quê? A primeira piada que eu escrevi foi uma apresentação minha. Eu falei, a primeira vez que eu vou fazer show. A minha primeira piada foi, eu escrevi, olha, minha primeira vez fazendo isso e fiquem tranquilos, porque se minha primeira vez aqui for igual minha primeira vez na cama, vai ser mais rápido do que vocês pensam. Boa, a galera já veio. Aí foi a primeira de todas. Depois eu tava lá na cozinha escrevendo, minha mãe tava na sala vendo Roda-Roda. Roda-Roda do Silvio Santos, nem tinha Jequiti. Na época passava tipo 6 horas da tarde, todo dia passava Roda-Roda. E eu tava escrevendo na cozinha o texto que eu ia apresentar, pela primeira vez. Aí eu ouvi minha mãe falando com a TV. Ah, mas é S, burro, não é, errou a palavra. Aí eu escrevi sobre isso. Então meu primeiro texto, assim, meu primeiro set foi sobre a Roda-Roda e mãe que fica falando com a TV, como é o Roda-Roda, o Silvio Santos, a menina da plateia. Foi o primeiro texto. Aí depois disso eu escrevi sobre McDonald's. Isso que eu ia falar, isso aí eu trabalhava no McDonald's na época, né? Isso aí lá dentro explodiu muito, mano. Olha aqui, esse cara falando sobre o Chicken McNuggets. McNuggets do Boneggers. Isso. Foi meu primeiro texto. Esse foi o primeiro? Foi essa sequência, foi a minha sequência de apresentação, que eu contei aqui. Depois eu fiz um set, porque o stand-up é assim, ele tem um set, é como se fosse um muro. O set é um muro. As piadas são os tijolos. Então você apresenta um set com piada. E grossamente falando, cada frase que você falar, a pessoa tem que rir. Se você for falar alguma coisa e não vão rir, não fala. Você não é o Arnaldo Jabor. Você não é o cronista. Você é um comediante. Você não sombra, né? Você não é um comentarista. Você tem que falar e a pessoa tem que rir. Se você falou, a pessoa não riu, risca. Não tem por que você falar. Então assim, um set de stand-up é um muro e as piadas de stand-up são os tijolos do muro. Então, eu fiz primeiro um tijolinho, que foi a minha apresentação. Depois eu fiz um set Roda-Roda, Silvio Santos. E depois eu fiz outro set sobre o McDonald's. Esse foi meu primeiro texto stand-up. Aí o segundo eu falei, vou falar de outras coisas. Mas aí o terceiro você voltou pro primeiro? Aí o terceiro eu voltei pro primeiro. E aí eu entendi o que é ser um comediante stand-up. É você trabalhar o seu texto. Eu voltei pro meu primeiro texto e ali no palco, fazendo, eu comecei a achar outros caminhos, outras piadas. Então um texto de 5 minutos, conforme eu vou fazendo, vai virando de 10, vai virando de 15. Isso foi te apaixonando rapidamente? Foi principalmente porque eu entendi que, caramba, pra eu contar uma piada em forma de história em quadrinho, de tira, eu demoro pra caramba, eu tenho que fazer o lápis. Eu erro, eu apago, redesenho, depois eu faço o nanquim, depois eu escaneio, depois eu pinto pra fazer uma piada. Nossa, mal trampo. 1, 2, 3, uma tirinha. 1, 2, 3. No stand-up eu faço essa piada só na frase. Então eu consigo produzir muito mais piada. E aí eu deixei de trilhar para ser cartunista, porque eu achei que eu ia conseguir me comunicar muito mais fazendo stand-up. Então você deve ter virado uma máquina de escrever, né? Também, tipo assim, mano, deve chegar em casa, tipo, mano... Então, mas nesse momento, como que era essa parada? Porque você tava querendo arrumar um outro tipo de trabalho. Como que era a expectativa? O que se falava de ganhar dinheiro? O stand-up, ele já tinha um movimento tipo, não, a gente vai no barzinho. Como que tava fazer dinheiro com o stand-up nessa época? Cara, eu acho que talvez vocês entendam disso, porque vocês quando começaram o podcast, vocês começaram primeiro porque vocês queriam ter um podcast. O dinheiro não veio. Não. Eu tava muito feliz em fazer, porque eu já tinha a minha fonte de renda apertadinha lá, eu já tinha meu trabalho. Ali estava tendo prazer, tava ali, tirando... Exato, ali era uma fuga, ali eu só estava fazendo o que eu gosto. Então, eu fazia o stand-up, aí eu voltava lá pra agência que eu trabalhava, a criação, a agência da Miriam lá em Santo André. Muito obrigado, Miriam, pelos anos de emprego que você me deu. E aí eu ia pra lá, trabalhava, saía, aí eu ia fazer o que eu gosto. Aí eu escrevia. Aí eu tentava me enfiar, só que tinha outra dificuldade pra mim fazer o stand-up. Não tinha lugares que tinha stand-up. E aí você conhecia só esse só e tinha acabou. O Clube da Comédia, só que o Rafinha não queria que eu fizesse. Por quê? Aí não sei. Então eu chegava lá no Clube da Comédia, o Oscar faltava, me chamava pra ir no lugar dele. Porque eu tinha uma coisa ruim e uma coisa boa. A coisa ruim é que só tinha o Clube da Comédia. E a coisa boa é que não tinha mais ninguém fazendo. Então você tava sempre sendo escalado. Então quando o Oscar viajava, o Márcio Ribeiro... Puta, o Márcio Ribeiro foi muito legal comigo, assim. Eu tenho muito carinho por ele até hoje. Só que ele vivia doente. Aí o Márcio Ribeiro ia internado, não tinha quem chamar pra cobrir. Então eu era um meio D'Artagnan
Tipo, ter os 3 mosquiteiros e o D'Artagnan. Eu era esse cara, eu era o cara que eu fui crescendo independente. Só que chegou uma época que aí o Rafinha não queria mais que eu fizesse Clube da Comédia. Aí eu falei, então eu vou fazer... Aí ele brigou com o Márcio Ribeiro também, o Márcio Ribeiro saiu. E aí o Oscar me chamava, a Marcela me chamava, só que o Rafinha ficava barrando. E aí eu falei, então eu vou fazer uma noite. Aí eu peguei, fui na casa do Márcio Ribeiro, que não tava mais fazendo também por causa do Rafinha, que tinha brigado. Falei, Márcio, vamos fazer outra noite, só tem uma noite de stand-up aqui. Ah, mas aí precisa de mais gente. Eu falo, tem uma menina em Santo André, que eu conheci fazendo stand-up. Ela é de Santo André, mas eu conheci ela fazendo stand-up. Chama Dani Calabresa. Nossa. Dani é maravilhosa. A gente chama ela é afim de fazer. Aí junta o Luiz França, que tá no Beverly Hills, que é um outro focozinho que tem lá. Já tem 4 pessoas. Eu, Dani Calabresa, Márcio e Luiz. Tá bom. Então, aí eu peguei, eu criei o nome Comédia ao Vivo. Comédia ao Vivo existe até hoje, é o show mais antigo de stand-up, foi eu que criei. Toda quinta, né? Eu acho que é no Renaissance. Eu criei o nome, eu criei o logo, eu fiz a apresentação, ajudava todo mundo no texto pra ter material. É seu ainda? Não, porque depois deu outro rolo aí. Tá. Um dia eu conto, mas não é meu mais. Dá uma passada de perna, mas foda-se. Tamo aí. Mas aí, cara... rolou. E teve a segunda noite de stand-up, que foi o Comédia ao Vivo, veio daí. Aí, o Clube da Comédia, quando viu que tava sendo o Comédia ao Vivo, me chamou pra ir pro Clube da Comédia. E aí eu fiquei nos 2. Caralho! Caramba, então você virou uma atração pra pessoa que acompanhava ali, né? Também, tipo, eu imagino que já devia ter bastante pessoas querendo, pelo menos, consumir. Não sei fazer, mas tipo, mano... gostei disso aqui, quero ver onde tem São Paulo. Como que era, Danilo? Quanto a média de público? Como que era? Quanto galera ia? Aí deu um primeiro estouro no stand-up, que foi graças ao Diogo Portugal. Foi no Jô? Exato, porque a gente tava fazendo as noites de comédia, assim, só tinha o Clube da Comédia, aí eu criei o Comédia ao Vivo, e o que era uma noite de comédia começou a virar um circuito de comédia, porque já tinha o comediante ia de um lugar pro outro fazer. Depois eu criei outra noite com o Rogério Morgado, Maurício Meirelles, que era Divina Comédia, já tinha outra. Então eu acho que fui o cara que mais fundou no início noite de stand-up. Você sentia essa necessidade de ter mais noites? Eu sempre entendi o seguinte, eu sempre tinha medo do seguinte, porque teve a moda do pagode, por exemplo. Aí passa a moda do pagode, não tem mais o circuito do pagode. Então o que eu sempre entendi é que o stand-up comedy não poderia ser uma moda. Por isso que não poderia ficar fechado só no Clube da Comédia. Vamos se consolidar, né? Exato. Ninguém é rei se não tem um reino. Certo? Certo. Sim. Você precisa ter um reino, precisa ter tudo funcionando para que quem faça isso aí tenha relevância. Senão, acaba a moda, acabou. Então, sempre fui muito preocupado em construir um cenário e uma cena de comédia. Então, funda uma noite, abre comedy club. Isso te deu muito fomenta. trabalho, imagino. É isso. Muita responsabilidade, muita coisa pra Dor de cabeça. ter que gerir ali e mesmo escrever, né? Levar o público. Mas eu acho que... não, porque eu acho que a grande coisa que eu fiz com comédia ao vivo é que durante muitos anos o Clube da Comédia não recebia tanta gente novata, porque tinha essa resistência lá. E quando eu abri o Comédia ao Vivo, eu abri com a mentalidade oposta, porque é DNA do stand-up comedy o open mic, achar gerações de comediantes. Então, no comédia... Até pra isso nunca morrer, né? Nunca morrer. E o Comédia ao Vivo, esse show que eu criei, porque eu não podia entrar no outro grupo, virou o canal onde muitos se revelaram. Rogério Morgado, Tortorelli, a segunda geração do stand-up, a terceira, a quarta, veio do Comédia ao Vivo. Porque ali eu fiz um espaço aberto. E ali começou a abrir. E aí o Tortorelli, o Rogério Morgado fundam outra noite. O outro vai, fundou outra... E aí começou a surgir a cena. Então você via a parada e ficava tipo, aí, caralho, tá dando tamo certo. indo. Mas eu achava demais. O começo do Comédia ao Vivo era toda semana textos novos? Como que funcionava? Como que era no começo ali do Comédia ao Vivo? Qual que era a ideia? Não, a nossa ideia sempre foi fazer o público rir o máximo possível. E não dá pra fazer o público rir da melhor maneira possível contando texto novo todo dia. Porque o texto de stand-up é uma coisa que você trabalha. Não dá. Às vezes eu vejo assim... hoje as coisas estão... Não tô julgando colega nenhum, porque os tempos mudaram mas hoje eu vejo assim... O comediante hoje, alguns viram postadores de vídeos. Não comediantes que constroem shows de comédia.
Mas você não entende que às vezes eles têm que fazer isso justamente pra vender? Eu entendo totalmente, por isso que eu disse que eu não julgo, cara. Porque pra mim é fácil falar, né? Eu já tô com minha carreira, o cara tá começando agora, ele tem que ir lá, tem que postar. E o cara dá certo, o cara ganha o público dele. Mas não, o stand-up às vezes não é só o que você tá vendo no Instagram. Às vezes você vê no Instagram uns resquícios de coisas que as pessoas podem achar que não tem graça. Fala, mas isso aí encheu o saco, isso aí não tem graça. Ah, que bosta piada. Claro, porque você tá na obrigação de postar todo dia. Um material bom, quando você vê um comediante legal, ele demorou muito pra chegar naquilo. Então... Lapidou muito, Lapidou. Você vai, você conta. Se a pessoa não riu, você volta pra casa e repensa a piada. Você mudou uma palavra, né, que já faz toda a diferença. Claro. Eu fui muito na casa dos meninos, né, quando eles moravam junto, o Thiago Ventura, o Batata e o Afonso, se eu não me engano, eram eles que moravam juntos, assim. E eu já vi eles criando o processo criativo. E eu sempre quis ver. E eu tinha na minha cabeça que o stand-up, mano, era uma grande zoação, zoeira e tal. E aí eu cheguei lá, eu vi os caras, tipo, mano, sentado assim, ó, tipo, mano, não sei o que, escrevendo, com a cara fechada assim. Aí tinha um lugarzinho onde eles iam lá, como se fosse um palquinho. Aí tinha um caixote, eles subiam, contavam piada. E via se funcionava pra eles mesmo. Nossa, muito louco. Aí eu falava, nossa, mano, o processo criativo da parada, tá ligado? Muito louco. É muito, muito, muito louco. Você sabe que pela primeira vez na minha carreira, depois de todos esses anos fazendo, eu consegui fazer uma coisa que eu não achei que eu conseguiria. Que é, eu tô com um solo novo, e esse solo novo, grande parte dele surgiu comigo falando coisas no palco sem escrever.